Olá pessoal, graça e paz a todos. Estamos novamente aqui, graças a Deus, na intenção de desvendarmos esse mistério apocalíptico sobre a besta. Nós já estivemos aqui por 4 vídeos, né? Desde o primeiro eu sinalizei primeira, segunda, terceira e essa é a quarta parte do assunto. Então eu peço que, se porventura você não assistiu os vídeos anteriores, assista lá, por favor. Vai até o final, assiste todo o vídeo, assim como esse também, não pare aqui, vai até o final, porque isso é muito importante, esse assunto é muito importante, ele diz respeito ao futuro da humanidade. E nós precisamos estarmos inteirados sobre os acontecimentos que sobrevirão. Porém, eu entendo que mais do que sabermos ou identificarmos esses acontecimentos aí, nós temos que estar preparados para quando eles acontecerem. Mas se porventura nós não tivermos conhecimento de como as coisas serão ou do que irá acontecer, também não será possível nós nos prepararmos. Então por isso eu estou aqui numa intenção de realmente contribuir com o máximo possível de pessoas para que em momento algum você venha se envolver ou se aliançar com esses sistemas por não ter conhecimento, tá bom? Vamos lá, vamos dar então continuidade a esse assunto. O nosso ponto de partida hoje está em Apocalipse capítulo 13, no versículo 11, que diz assim, ó: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha a riqueza do detalhe sobre essa besta. 2 chifres parecendo cordeiro. Aqui nós entendemos então sobre 2 líderes. Nessa ocasião, essa besta que sobe da terra, ela já está operando os seus sinais, as suas maravilhas, na presença da outra besta. Qual é a outra besta que está se referindo aqui? É o sistema político, é a besta que sobe do mar. Então, a besta que sobe do mar, ela já fez uma aliança com a besta da terra, o sistema político aqui já está aliançado, um na presença do outro, exercendo a mesma autoridade, porém eles parecem cordeiro, eles têm uma aparência de cordeiro, mas que na sua essência eles falam como dragão. Então fica muito claro nós identificarmos essa ação maligna de engano, né? Esse espírito de engano trabalhando sobre esses 2 sistemas. Por isso que eu preciso retornar ao livro de Daniel, lá no capítulo 2, conforme nós vimos no vídeo anterior, o sonho do Nabucodonosor sobre aquela grande estátua. Eu quero ir lá no versículo 42, do versículo 2, que trata da parte de barro e da parte de ferro, que é o casamento da religião com a política. Conforme nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, no versículo 2, que a besta que sobe da terra, ela vai exercer o mesmo poder e a mesma autoridade na presença da outra besta, da primeira besta, que é a besta que sobe do mar. Então está muito claro essa união político-religiosa que sobrevirá sobre a terra e que vai dominar o mundo, e nós precisamos estar totalmente atentos sobre o que já está acontecendo. Algumas coisas já em andamento já podem ser perceptíveis. A gente vê o tanto que hoje as igrejas estão se envolvendo com a política. Isso não acontecia, gente, há muitos anos atrás. Hoje os pastores, eles obrigam suas igrejas a votarem neles, sob pena de maldição. E diz lá em Mateus capítulo 24, no versículo 15, que quando nós virmos realmente o abominável da desolação estar no lugar santo ou aonde ele não deve estar, então isso será uma evidência de que realmente a aliança ela foi feita. Então é por isso que Deus ele está nos alertando sobre essa união que será feita e que já está sendo feita, para que em momento algum nós venhamos nos aliançar com esse sistema. E quando esse sistema realmente estiver implantado, então surgirá a marca da besta, o número da besta. E aqueles que não aderirem a esta marca, a este número que será obrigatório, eles sofrerão perseguições. Então será esse o tempo da grande tribulação. Porém, sobre a marca da besta e o seu número, eu quero tratar
num outro vídeo próximo aí. Porém, eu quero voltar na história e quero estar falando um pouco sobre o imperador Constantino, porque essa tentativa de unificação, ela já aconteceu na história. No quarto século, quando o imperador Constantino ele se converteu, ele nunca se converteu na verdade, né? Mas quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele fez o quê? Ele uniu a religião com a política. O imperador Constantino já fez isso. Ele proclamou o cristianismo como religião oficial do seu império. Só que não era mais pregado o evangelho para que as pessoas se convertessem. Foi declarado que as pessoas agora, todas as pessoas, eram obrigadas a fazerem parte dessa religião. Então foi nesse tempo que o imperador Constantino ele obrigou as pessoas a usarem uma cruz no pescoço como prova dessa adesão à sua religião e ao seu império. Lembrando que a marca dos cristãos no tempo de Jesus ali, dos apóstolos, era o peixe. Só que Constantino ele descarta o peixe e coloca a cruz. E então as pessoas elas eram obrigadas a trazerem essa cruz no seu pescoço. E quem não trouxesse a cruz estava deixando claro que não havia se dobrado a esse sistema. Então esses sofriam perseguições, sofriam algumas retaliações e eles eram privados de comprar, de vender, de receber herança ou de vender alguma coisa que eles tivessem ali de posse também. Isso não é realmente uma evidência daquilo que está para acontecer? Então, por isso, fiquemos atentos e percebamos que desde o livro de Daniel, o Senhor já está nos advertindo, prevendo, nos alertando de como que as coisas serão no futuro. O próprio apóstolo João recebeu as informações, as revelações do tempo do fim. Então, qual é a pista? Como vamos identificar esses acontecimentos quando eles estiverem já em operação? Tem um detalhe também, eu falei no vídeo anterior e agora eu quero dar mais uma reforçada, é que quando chega no período dos pés de barro e de ferro, sai uma rocha sem ajuda de mãos, e essa rocha, que é Jesus, ela vem e ela bate com ímpeto contra os pés da estátua e desfaz tanto a religião quanto a política. Então, esse é o momento, gente, de nós pararmos e observarmos que quando realmente tudo isso estiver acontecendo, será o tempo da manifestação do reino de Deus. No capítulo 7 de Daniel, também conta sobre 4 animais que tem tudo a ver, porque o último animal, que também corresponde ao Império Romano, tinha dentes de ferro. O Império Romano é representado na estátua como coxas de ferro e nos pés de ferro, mas que no quarto animal que Daniel viu, no capítulo 7, esse animal tem dentes de ferro e era um animal que devorava muita carne. Porém, também no período desse quarto animal, é o momento em que o reino de Jesus se manifesta. E eu estou falando isso para que você tome alento, para que você se anime e não olhe apenas a parte ruim que Satanás implantará sobre a terra, mas entenda que quando a coisa estiver sem saída, será o momento em que Jesus Cristo realmente vai vingar tudo isso em favor do seu povo, e nós que permanecermos fiéis, nós desfrutaremos do reino e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que não importa, não devemos olhar para aquilo que Satanás está elaborando e que vai trazer sobre esse mundo como uma perseguição, um sistema para desfazer e destruir com a igreja, porque Deus está acima de tudo e tudo isso vai acontecer debaixo da permissão do Senhor, e aqueles que permanecerem fiéis, eles sobrepujarão sobre esses sistemas, eles serão vencedores sobre tudo aquilo que Satanás levantar contra eles. Permaneça fiel, não tema o que há de vir, porque Deus ele vai se manifestar no tempo certo e trará livramento e vitória para a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, vamos deixar de lado qualquer preocupação em relação a esse outro corpo bestial, porque nós somos o corpo de Cristo e permaneceremos firmes, ligados ao cabeça que é Jesus Cristo. Aleluia! Deus abençoe a tua vida, permaneça fiel, não temas as coisas que estão por vir, porque Deus está conosco e Ele nos dará vitória. Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Permaneça fiel, porque Deus é fiel.
fiel, queridos. Um abraço e que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.